Muito bem, 11h53, sem perder tempo, vamos falar do Bugrão aí, meu caro Guarizo. Vamos falar do Guarani na reapresentação, o técnico Daniel Paulista. Isso é raríssimo, né? Um treinador terminar um ano e começar o outro no Guarani. Pois é. Na Ponte também, mas a gente tá falando do Guarani nesse momento. Vamos ouvir então o técnico do Guarani, o Daniel Paulista, sobre a permanência dele e os objetivos para esse ano. Era um desejo desde o início a essa extensão de contrato. Nunca escondi de ninguém a minha satisfação em estar trabalhando no Guarani, de estar procurando ajudar o Guarani da melhor forma possível. Acredito que o trabalho até aqui se mostrou um trabalho bastante consciente, um trabalho bem feito, um trabalho muito bem organizado e planejado. Infelizmente, o objetivo maior ele não foi conquistado, né? Mas acho que batemos na trave, coisa que não acontecia há um certo tempo com o Guarani, né? De brigar por um objetivo grande, de jogar dentro das suas tradições. Então, assim, a expectativa agora é visando já essa próxima temporada, onde a gente vai ter que trabalhar bastante, porque a gente sabe que a cobrança ela vai ser ainda maior, porque o nível de apresentação que nós tivemos na Série B, o nosso torcedor exigente como ele vai querer aquele nível para cima, então nós vamos ter que nos preparar bastante para isso. É um grupo novo, um grupo que sofreu muitas baixas e os atletas estão chegando, né, para o início de temporada. Então, assim, vamos ter muito trabalho para que a equipe possa novamente apresentar um bom futebol, conquistar resultados convincentes, como foram durante a Série B de 2021, né, desculpa. 2022, a voz quase que ficou em 2021 agora. Percebi. Mas vamos que vamos. E ele falou dos jogadores perdidos, né? Jogadores que ficaram... O Regis não vai renovar, vai fechar com Curitiba. O Andrigo está ouvindo muitas propostas, uma delas que inclusive teria sido recusada, da Ponte Preta. Estava de olho no Andrigo, mas ele ainda negocia a renovação com o Guarani. E 3 jogadores estão chegando. Goleiro Kozlinski, que já confirmou à imprensa de Goiânia que está acertado com o Guarani. Ele rescindiu o contrato com o Atlético Goianiense. E 2 atacantes. O Lucas Venuto, que vem do Santos, rescindiu lá também. E o Iago da Silva, emprestado pelo Atlético Paranaense, que esteve no CSA. Além do Júlio César, que vai oficializar a renovação de contrato. Uma boa permanência do técnico, né, o Carlão? Eu sou sempre a favor da continuidade. É claro que em alguns momentos, em algumas situações, a troca ela se faz necessária. Mas a maneira como o Daniel conduziu o trabalho de 2021 não tinha o porquê mudar. Então ele mantém a filosofia, mantém a ideia de jogo. É claro, não deverá contar com o Regis, que era o diferencial nesse time do Guarani, mas ele vai ter que ter a criatividade, vai contar com a cobrança. Gostei que ele disse sobre a cobrança da torcida, até porque o pessoal gosta de falar o sarrafo, né? O sarrafo aumentou. O grau de exigência do torcedor bugrino aumentou até pelo ano positivo e que se passou. Então as cobranças vão ser enormes. Eu acho que agora o Daniel vai sentir realmente o que é trabalhar no Guarani, o que é sentir a pressão de uma torcida que quer sempre estar entre os primeiros, e sem contar com as feras, com os jogadores diferentes do ano passado. Mas a gente acredita que o Michel Alves esteja aí correndo atrás de reforços para que o Guarani possa montar uma equipe competitiva, igual que foi de 2021. E o Bugrão empatou ontem, ou o Bugrinho empatou ontem na Copinha. O Bugrinho saiu perdendo do Tanabi por 1-0, a gente falava do solzão, né? Choveu uma barbaridade no jogo, Cabela, só choveu. O Tanabi saiu na frente com um gol de pênalti cometido pelo Eliel, lateral que é do time profissional. Depois um belo cruzamento do Eliel, o Guarani empatou com o Emerson. O Emerson, é assim o nome dele? O Emerson. Não é o Emerson, O Emerson, Kozlinski e o narrador agradece. Ah, vixe, vai ser fácil, né? Aquela história, você não tem apelido não, Peixe? Quando pois o Romário ia dar, bem né? E o Deco, que não é aquele, obviamente, marcou o segundo gol do Guarani, mas no finzinho do jogo a zaga do Guarani falhou. Antônio empatou para a equipe do Tanabi, 2-2, Bugre que está nesse momento na segunda colocação junto com o Tanabi. Tem um confronto com o Vila Nova na sexta-feira. Que ganhou do Aquidauanense. Aquidauanense. Toda vez, hein, Carlão? Toda vez, hein, Carlão? Imagina você narrar um jogo do Aquidauanense? Não, vai ficar o Aqui. Lá vai o Aqui. Boa.
Mas o Cabela, não é demérito nenhum. Ontem a gente até brincava. Você imagina o Guarani enfrentando o Aquidauanense com o Kozlinski no gol. E o menino, como é que é? Esse eu não consigo falar. É o Emerson. O Emerson. Tá vendo? Olha lá. Que beleza. Você imagina essa cena ou esse momento, Cabelo? Muito bem, chegando mensagem aqui do Wellington, aqui de Campinas, ele manda assim: bom dia a todos, esse Scarpa, hein, é a terceira vez que o cidadão pega Covid. Ó, que beleza, e tá dando parabéns pelo programa aqui, um feliz 2022. Mandar um abraço pro Gustavo também, e chegou uma mensagem pra mim aqui em particular, aqui, dizendo aqui que a Ponte Preta vai apresentar um 10, tá chegando um 10 na ponte, viu, ô Carlão? Então, ontem você sabia que eu encontrei um 10 na região de casa, ali numa padaria? Verdade. Um 10 que a gente gosta muito. Aquele? E ele estava para acertar, mas tinha uma pecinha entre a diretoria que não concordou. Então, o 10 que a gente gosta tanto, ele não vai disputar o Paulista pela Ponte Preta, mas ele chegou a ter um contato legal, hein? Quase que mira. Um abraço para você, Carlão, até às 4. Valeu, Cabelão, um abraço, tchau, tchau. Guarizo, um abraço.